Doutor Cury, bom dia. Eu vou falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, já falei anteriormente, mas como está havendo uma mudança de comportamento muito grande e no consultório, no dia a dia, eu tenho percebido o aumento dessa incidência. A prevalência das doenças sexualmente transmissíveis está aumentando bastante. No consultório, como urologista, eu percebo que existe uma certa divisão das patologias, tem um número aproximado que a gente espera de cada tipo de doença no dia a dia. E eu tenho percebido que nos últimos tempos, as doenças sexualmente transmissíveis estão enchendo os consultórios. E por que isso? Essa é a questão e é por isso que eu vou estar falando sobre isso. Porque as doenças sexualmente transmissíveis são preveníveis. Se são preveníveis, por que estão aumentando? Em primeiro lugar, vou falar sobre o que é uma doença sexualmente transmissível. Embora pareça óbvio, a doença sexualmente transmissível é transmitida pela relação sexual. Mas existem algumas doenças que, embora sejam transmitidas por relação sexual, também podem ser transmitidas de outras formas. A pessoa pode adquirir sem ser por relação sexual e depois transmitir para uma outra pessoa através da relação. Então, uma pessoa, para dar um exemplo, que sempre usou o preservativo, ela pode contrair uma doença sexualmente transmissível e depois transmitir para uma outra pessoa quando ela parar de usar o preservativo. Mas como que é isso? Vou dar um exemplo. Através de uma transfusão de sangue. Algumas doenças, como a hepatite, por exemplo, como o próprio HIV, são doenças que podem ser transmitidas por transfusão de sangue, pelo uso de drogas injetáveis. Então, uma pessoa, mesmo que ela se previna através do preservativo, se ela tiver uma transfusão de sangue, ela pode contrair uma doença e depois transmitir para uma outra se ela não usar o preservativo. Agora, 90% das doenças sexualmente transmissíveis, 90%, um número empírico que eu estou dizendo, são transmitidas realmente através da relação sexual habitual. Então, as doenças sexualmente transmissíveis, elas são, na maioria das vezes, não na totalidade, contraídas pela relação sexual. Agora, qual que é a grande questão? Por que as doenças sexualmente transmissíveis não foram dizimadas, não foram exterminadas? Se existe tanta evolução na medicina, tantas medicações novas, exames novos, não foram exterminadas por um motivo simples, porque as pessoas acham que é uma doença banal. Ela acha que é uma doença que ela não vai contrair. E muitas pessoas contraem uma doença sexualmente transmissível sem saberem que estão contraindo. Elas se tornam portadoras dessas doenças. As doenças ficam no organismo dela sem causar sintomas, nenhum tipo de sintoma. E a pessoa convive com aquela doença de forma assintomática, ou seja, sem sentir nada. Mesmo sem sentir nada, ela vai transmitindo aquela doença para os seus parceiros. E essa doença pode ficar incubada, como se diz no linguajar popular. A pessoa pode ficar anos com uma doença, sem saber que tem, e transmitindo para outras pessoas. Então, a doença sexualmente transmissível, as pessoas não transmitem voluntariamente, pelo menos a maioria das pessoas, pessoas conscientes, normais, não fazem isso. As pessoas transmitem as doenças sexualmente transmissíveis sem perceber que o estão fazendo. Por isso que as doenças estão aí até hoje e aumentando a sua frequência, aumentando a sua prevalência. Quais são os sintomas mais frequentes das doenças sexualmente transmissíveis? Muitas pessoas têm doenças que se manifestam através de verrugas genitais. Verrugas, da mesma forma que a pessoa pode ter uma verruga na mão, no braço, em qualquer local, as verrugas genitais são, na maioria das vezes, quase na totalidade, doenças sexualmente transmissíveis. Imagina um homem, ele consegue ver com muita facilidade uma verruga no órgão genital, mas e a mulher? É muito mais difícil que ela perceba. Outros sintomas são os corrimentos uretrais, são secreções normalmente purulentas que acontecem pela uretra, tanto masculina como feminina. Ardência para urinar, queimação, dor, isso pode ser uma doença sexualmente transmissível, tanto no homem quanto na mulher.
E vermelhidões, pruridos, coceiras na região genital também, na maioria das vezes, são doenças sexualmente transmissíveis. E que a pessoa às vezes faz um tratamento caseiro, aguarda um pouquinho, vê se aquilo vai resolver, e nesse meio tempo ela continua transmitindo para o seu parceiro ou para a sua parceira. Então a doença sexualmente transmissível, ela é muito fácil de ser transmitida. Agora, o que aconteceu nos últimos tempos? Nós percebemos que, principalmente os jovens, eles pararam de se preocupar com doenças sexualmente transmissíveis. Pararam. Os jovens começam a ter um relacionamento e já o fazem com toda a tranquilidade, sem uso de nenhum preservativo, de nenhuma proteção. Eu não consigo entender se é falta de conhecimento dos jovens, se é falta de malícia dos pais. Porque não estou falando só de jovens de classes sociais mais baixas, que têm pouca orientação, não. Estou falando de todos os jovens. Jovens instruídos, orientados, estudados. Eles cometem os mesmos erros daquelas pessoas sem nenhum tipo de orientação. Então eu acho que tem aí um pouquinho de culpa, sim, dos pais, dos educadores, da escola, dos próprios jovens. Eu acho que existe uma culpa generalizada, porque é inadmissível que uma coisa tão simples de ser prevenida passe desapercebida. E a gente, como médico, é o primeiro a perceber isso. E é por isso que eu estou trazendo esse alerta. A gente percebe que os jovens, eles têm uma preocupação muito maior com o desempenho sexual do que com as doenças sexualmente transmissíveis, que são igualmente ou até mais importantes. Por quê? Porque as doenças sexualmente transmissíveis não são doenças banais, o contrário do que muita gente pensa. As doenças sexualmente transmissíveis, elas podem causar doenças incuráveis. E não estou falando só da AIDS. Tem lesões causadas por doenças sexualmente transmissíveis que são incuráveis. Como, por exemplo, a sequela da sífilis. Algumas pessoas contraem sífilis sem perceber. A sífilis, às vezes, pode não se manifestar no seu estágio inicial e a pessoa pode ficar anos com a sífilis sem saber que a tem. E a sífilis pode causar problemas neurológicos, cardíacos, e que isso destrói a saúde de uma pessoa. Então, por esse motivo, eu estou trazendo novamente esse assunto para ser repensado, um alerta principalmente aos pais, porque a juventude se renova. Um jovem que a gente deu essa informação alguns anos atrás já está adulto, e existem outros jovens chegando, né, para a vida, para as práticas sexuais, e que às vezes não têm orientação em casa. Então daí a importância dos pais em estar falando para os seus filhos adolescentes, mesmo antes que eles tenham iniciação sexual, é importante que já vá tocando nesse assunto, para que quando o jovem for iniciar sua vida sexual, ele esteja apto e responsável para prevenir esse problema tão sério que está aumentando a cada dia. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Muito obrigado.